Gosto muito da Jacobin Brasil, eles trazem textos muito completos e eu quero mostrar esse texto aqui para vocês, que é bem bacana. Falar um pouquinho de Colômbia. Gustavo Petro está aplicando ambiciosas políticas de esquerda. Reportagem aí do Carlos Cruz Mosqueira e a tradução da minha querida Sofia Schurig, que publicou uma parte da Operação Spoofing junto com o Glenn Greenwald na Carta Capital. Vamos acompanhando aqui para todo mundo ficar por dentro de tudo, meus queridos e minhas queridas. Vamos seguindo aqui. Vão curtindo e vão compartilhando. Vão curtindo e vão compartilhando. Vão curtindo e vão compartilhando para todo mundo acompanhar. Espera só um pouquinho. Vou curtindo e vou compartilhando para a gente acompanhar tudo aqui. A direita colombiana fez tudo o que estava ao seu alcance para minar Gustavo Petro. No entanto, isso não impediu o primeiro presidente de esquerda do país de implementar reformas extremamente ambiciosas em prol da classe pobre e trabalhadora da Colômbia. Vamos lá para a gente ficar por dentro de tudo. Há pouco mais de um ano, ninguém pensaria que a Colômbia poderia ser um exemplo de governo de esquerda. O país tem sido bastião do que os apoiadores veem como um regime liberal democrático na América do Sul, não caindo nem na revolução de esquerda, nem nas ditaduras sangrentas de direita vividas por seus vizinhos. As relações estreitas da Colômbia com poderosas nações ocidentais têm sido igualmente estáveis, com estas últimas elogiando o país como um exemplo saudável de democracia na região. O presidente Gustavo Petro, ex-guerrilheiro de esquerda, em sua aliança ampla, conhecida como Pacto Histórico, ascenderam ao poder em agosto do ano passado, fechando a cortina para essa tradição. O novo movimento político compreende amplo espectro de políticos e partidos, muito compartilhando os valores de governos anteriores, o que torna a viabilidade de longo prazo da coalizão difícil de prever. Por mais tentador que possa ser pessimista em relação a um projeto reformista que tenta resolver os problemas profundamente enraizados do país e os conflitos históricos, as evidências até agora provaram que os críticos de todas as convicções políticas estão errados. O governo Petro não apenas fez progressos nas questões nacionais mais urgentes, incluindo o combate aos altos níveis de pobreza, o enfrentamento do conflito violento de longa data com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as Farc que se formalizaram, e outros grupos armados, e a limitação de comércio de narcóticos, também começou a enfrentar crises ambientais do capitalismo no cenário internacional. Nem tudo tem sido tranquilo, no entanto, a coalizão está repleta de conflitos internos e disputas de poder, uma oposição hostil que limitou com sucesso os projetos progressistas no Congresso, onde a coalizão não tem maioria, e, de modo mais geral, uma máquina incessante de uma classe dominante inquieta e constantemente mina os objetivos políticos da coalizão, particularmente por meio de lawfare e de informações na mídia corporativa. Sem surpresa, apesar das evidências do desempenho impressionantes de Petro em seu primeiro ano de mandato diante desses desafios, a maioria das pesquisas de opinião do país mostra que seus índices de aprovação caíram de 56% quando foi nomeado para apenas 33%. No entanto, um relatório recente do Centro Estratégico Latino-Americano de Geopolítica sugere que cerca de 90% dos que votaram na coalizão continuam a aprovar o seu mandato. Ele tem muita aprovação entre os que já votaram. Pinguem superchats, queridos. Precisamos da ajuda de vocês aqui. Estamos com quase nada de contribuições, sem nenhum membro novo e muita visualização. Estou muito feliz aí para todo mundo ficar por dentro de tudo, meus queridos, para a gente poder acompanhar tudo e ficar por dentro de tudo. O projeto social-democrata da Colômbia, sob o presidente Petro, e o Pacto Histórico fornece àqueles nós interessados em governança de esquerda algumas lições importantes. Em apenas um ano, o novo governo implementou políticas impressionantes que afastam do neoliberalismo voraz do passado. Além disso, em contraste com outros exemplos regionais, a esquerda colombiana continua comprometida em implementar as suas reformas radicais, afastando centristas estagnados do seu meio. Mas resta saber se tem meios de resistir à poderosa ofensiva que lhe é travada a sua visão para um novo país. A economia, vamos falar do que interessa. Enquanto os principais meios de comunicações da Colômbia previam uma grave desestabilização da economia com o Pacto Histórico no comando, isso nunca aconteceu.
Em geral, apesar da inflação generalizada nos primeiros meses ligadas à guerra na Ucrânia e à pandemia, as taxas agora viram uma queda constante nos 3 meses consecutivos, com economistas prevendo uma continuação da tendência. É importante ressaltar que, em contraste com as políticas de austeridade dos governos neoliberais, a redução da inflação na Colômbia foi acompanhada por uma política liderada pelo governo para aumentar os salários das pessoas, beneficiando particularmente alguns trabalhadores mais pobres, que hoje desfrutam de salários mais altos e custos de vida mais baixos. Além disso, esses indicadores positivos foram reforçados pela redução do desemprego. Embora a Colômbia tenha agora um governo pró-trabalho, a economia do país em geral continua a ser definida pelo parasitismo capitalista e pelo extrativismo sustentado pelas ligações assimétricas e tradicionais com nações poderosas ao norte. Se o novo governo quiser mover o país em direção a uma economia mais estável, baseada em princípios socialistas e de soberania, deve continuar a limitar o poder da burguesia do país e ousar começar a derrubar as relações comerciais e de exportação desiguais de longa data com os Estados Unidos, a União Europeia e outras potências. Políticas sociais, não obstante o monopólio sustentado de que a classe dominante do país exerce sobre o aparelho de Estado, o presidente Petro e o governo de coalizão fizeram avanços significativos na implementação de algumas das suas ambiciosas políticas sociais. Entre eles, destaca-se o programa Aluguel Cidadão, que consiste em um salário mínimo mensal para famílias mais vulneráveis do país, voltado especialmente para mulheres e chefes de família, que atualmente beneficia cerca de 2 milhões de pessoas. Isso faz parte de um programa político mais amplo para enfrentar a desigualdade social galopante do país, para o qual foi criado o Ministério de Igualdade, chefiado pela sua vice-presidenta Francia Márquez, que era empregada doméstica. No entanto, outras políticas vitais, a saber, a reforma urgentemente necessária do sistema político de saúde em colapso, foram bloqueadas no Congresso pela oposição. Segurança e paz. Reconhecendo uma das causas fundamentais do conflito violento de décadas, o governo do presidente Petro começou a abordar os direitos e a distribuição de terras com mais seriedade. Dezenas de milhares de famílias rurais receberam títulos de terra, mais de um ano do que o governo anterior processou em todo o seu mandato. O acordo de paz em 2016 entre a guerrilha das Farc e o Estado foi uma conquista histórica, embora a implementação tenha sido amplamente decepcionante. A vitória eleitoral da extrema-direita em 2018 resultou no seu quase abandono e na retomada da intervenção militar total contra dissidentes armados e desarmados. O pacto histórico, ao contrário, adotou uma abordagem conciliatória, dialogatória com a guerrilha, a começar pelo projeto Paz Total, que não apenas reforça a implementação do acordo anterior, mas avança em novos projetos. Concretamente, o projeto de lei dá ao governo poderes extraordinários para iniciar negociações com dissidentes armados remanescentes, como o Exército da Libertação Nacional, a ELN, com quem concordaram com cessar-fogo enquanto avançam em direção ao acordo de paz. Meio ambiente. Obrigado, Ricardo. Força, Pedrão. Salve, companheiros. Ótima sexta a todos. Sextou, meus queridos. Obrigado aí a todos que estão nos acompanhando. Diogo ainda deve estar implorando ao Lula de joelhos. Provas contra o Lula. Lembram? Lembro sim, minha querida. No cenário internacional, o governo da Colômbia rapidamente se tornou um dos principais defensores da substituição da dívida externa dos países empobrecidos do sul global por ações para proteger o meio ambiente. O presidente Petro e sua equipe usaram suas visitas internacionais oficiais para pressionar por um plano Marshall para o meio ambiente, que estão se preparando para apresentar a proposta para a COP28. É importante ressaltar que, com essa proposta de substituir a dívida pela ação climática, Petro pediu uma desvalorização global urgente da indústria de combustíveis fósseis. Essa posição foi recentemente apoiada na cúpula da Amazônia, convocada pelo presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, onde a Colômbia foi o único país a votar para limitar novas concessões ao setor. Ao nível nacional, a implementação de políticas de proteção ambiental tem sido mais rápida, mesmo enfrentando batalhas difíceis no Congresso. Uma das primeiras políticas anunciadas pela coalizão foi a destinação de 200 milhões de dólares anuais para a regeneração e proteção da floresta amazônica, 10%
dos quais estão nos limites do país. Obrigado, Sandra. Obrigado a todos. O programa, que receberá fundos internacionais adicionais, se concentra em capacitar comunidades indígenas rurais locais para auxiliar esforços para prevenir o desmatamento e outras formas de destruição. Para efeito de comparação, o governo anterior não tinha políticas específicas ou alocação de recursos para lidar com essa questão. Uma nova era para a Colômbia? Em todo o mundo, somente uma transformação urgente e radical da forma como nos organizamos política e economicamente pode realmente enfrentar os desafios que temos pela frente. Os países centrais do sistema capitalista, com a tecnologia mais avançada e os centros acadêmicos mais prestigiados, em sua maioria falharam em fornecer inspiração ou respostas. Hoje, a Colômbia, uma nação periférica, que já foi conhecida como a mais entusiasta colaboradora do neoliberalismo na América Latina, oferece um exemplo de como podemos desafiar essa ordem, mesmo em bastiões de política conservadora. Em última análise, a longevidade do projeto colombiano dependerá da sua capacidade de seus líderes de superar as elites do país e transformar as relações com as potências imperialistas mundiais e de um movimento internacionalista para apoiá-lo e defendê-lo. Por isso que eu tenho que ler essa notícia aqui, gente. A gente precisa entender o que está acontecendo na Colômbia. O Carlos Cruz Mosqueira é doutorando e professor associado da Queen Mary University of London. Ele é especialista em analisar o poder civil, entre aspas, da União Europeia na América Latina e seu papel na manutenção do status quo neoliberal da região, meus queridos e minhas queridas. Queridões,